Parte 1. A morte como mestra oculta. Desde o início da humanidade, o ser humano convive com a morte como um mistério inevitável. Ainda assim, passamos boa parte da vida tentando ignorá-la, como se ela fosse um fantasma distante, algo que só acontece com os outros. Porém, refletir sobre a morte não é um exercício mórbido, mas sim um caminho para despertar a consciência. A morte, quando olhada de frente, se revela como a maior mestra da vida. Muitos vivem no piloto automático, repetindo rotinas, acumulando bens, buscando reconhecimento e poder. Mas quando a morte se aproxima, seja pela perda de alguém querido ou pela percepção da própria finitude, tudo isso parece pequeno. É nesse momento que surgem perguntas profundas. O que realmente importa? Para que estou aqui? O que permanece quando tudo passa? A morte desmonta ilusões. Ela nos lembra que nada material é eterno, que a juventude e a beleza desaparecem, que o tempo não pode ser comprado. E, paradoxalmente, é exatamente esse lembrete que pode nos devolver a vida real. Quem encara a morte de frente começa a viver com mais intensidade, valorizando o presente e enxergando o milagre das pequenas coisas. As tradições espirituais sempre souberam disso. Para os budistas, meditar sobre a morte é um caminho para despertar a compaixão e a clareza. Para os estoicos, lembrar da finitude, o famoso memento mori, ajuda a distinguir o essencial do supérfluo. Carl Jung também dizia que só quem olha para o fim da vida é capaz de viver sua segunda metade com autenticidade. A morte é, portanto, uma mestra silenciosa. Ela nos convida a soltar o excesso de controle, a perceber que não temos posse sobre nada, nem mesmo sobre o corpo que habitamos. Quando compreendemos isso, o apego diminui, a vaidade perde força e nasce dentro de nós uma busca maior: viver com sentido. Ignorar a morte é viver adormecido. Encará-la é acordar. Esse é o primeiro passo para o despertar espiritual. Aceitar a transitoriedade e, a partir dela, descobrir o valor da vida. Parte 2. O despertar espiritual diante do fim. Quando a morte deixa de ser uma inimiga e passa a ser uma professora, algo profundo acontece. Surge o despertar espiritual. Esse despertar não é sobre religião, mas sobre consciência. É a percepção de que somos mais do que um corpo passageiro, mais do que papéis sociais e conquistas externas. A proximidade com a morte, seja por uma perda, uma doença ou simplesmente pela reflexão madura, abre espaço para o que muitas tradições chamam de segunda vida. É o momento em que a alma começa a se perguntar: o que realmente carrego dentro de mim? O que não pode ser destruído pelo tempo? Esse despertar, frequentemente, vem acompanhado de silêncio interior. As distrações que antes pareciam urgentes já não seduzem da mesma forma. O consumo exagerado, a necessidade de impressionar, a pressa sem direção, tudo isso começa a se dissolver. No lugar, nasce uma busca por paz, conexão e autenticidade. A morte, ao nos lembrar do fim, também nos chama para o início de uma vida mais verdadeira. É como se cada dia se tornasse precioso, pois entendemos que pode ser o último. Isso não gera desespero, mas gratidão. É como acordar de um longo sono e perceber que o tempo é ouro e que o presente é o único tesouro real.
O despertar espiritual também nos aproxima da compaixão. Quando aceitamos nossa própria fragilidade, olhamos para o outro com mais ternura. Passamos a compreender que todos carregam dores, que todos caminham para o mesmo destino. A arrogância se desfaz e no lugar dela cresce a humildade e a empatia. Nesse ponto surge uma escolha: viver com medo ou viver com entrega. Quem desperta diante da morte escolhe a entrega. Aprende a confiar no fluxo da existência, a soltar o controle e a se abrir para o mistério. É esse mistério que nos conecta a algo maior do que nós mesmos, seja chamado de Deus, universo, consciência ou simplesmente vida. Assim, o fim deixa de ser apenas o fim. Ele se torna um portal para uma nova forma de viver. Parte 3. Viver plenamente. A sabedoria que nasce da morte. Se a primeira lição da morte é nos lembrar da transitoriedade, e a segunda é despertar a consciência, a terceira é nos ensinar a viver plenamente. Não há aprendizado maior do que descobrir que cada instante pode ser o último e, por isso, deve ser vivido como único. Viver plenamente não significa correr atrás de prazeres sem fim, mas sim mergulhar no presente com autenticidade. Significa estar de corpo e alma em cada gesto, no abraço dado, na palavra dita, no silêncio compartilhado. A morte nos mostra que a vida não pode ser adiada, que o momento certo é sempre agora. Essa sabedoria também nos ajuda a redefinir o que é sucesso. Não se trata mais de acúmulo, mas de profundidade. Não é a quantidade de anos, mas a qualidade deles. Muitos chegam ao fim da vida arrependidos, não pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer. O tempo não vivido com amor, as palavras que não foram ditas, os sonhos engavetados. Ao refletirmos sobre a morte, aprendemos a escolher melhor, a dizer mais sim ao que alimenta a alma e mais não ao que apenas esgota. Aprendemos a cultivar relações verdadeiras, a buscar experiências que toquem o coração e a deixar de lado máscaras que já não servem. Mas a maior sabedoria que a morte traz é a libertação do medo. Quando aceitamos que tudo acaba, descobrimos que nada realmente se perde. O corpo se desfaz, mas o impacto das nossas escolhas, palavras e gestos permanece no mundo. O amor que oferecemos não morre. Ele se transforma em memória, em inspiração, em legado. Assim, viver à luz da morte é, paradoxalmente, viver com mais alegria. É dançar sabendo que a música vai acabar, e por isso cada nota importa. É amar sabendo que o tempo é curto, e por isso cada olhar é sagrado. É agradecer por estar aqui e agora, respirando, aprendendo, despertando. No fim, a morte nos ensina a maior de todas as lições. Viver não é sobreviver. Viver é estar desperto, consciente e presente. E quando aprendemos isso, a vida deixa de ser um fardo e se torna um presente sagrado.